Rádio Brasil Central. Em Goiânia, 7 horas. Agora, pela Rádio Brasil Central e RBC FM 90,1, o Mundo em Sua Casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O Mundo em Sua Casa. A informação em cima do fato. Um mundo de notícias no começo do dia. O Mundo em Sua Casa tem a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1. Hoje é segunda-feira, dia 6 de agosto de 2012. Bom dia a você, ouvinte. Bom dia, Gil Bonfim. Bom dia, Karine Pinheiro. Bom dia a você que ouve o Mundo em Sua Casa. O Mundo em Sua Casa. Tempo e temperatura. A previsão do tempo para hoje em Goiânia é de céu claro. A temperatura máxima pode chegar aos 33 graus. Mais detalhes sobre a previsão em todo o estado e Distrito Federal com Márcio Santos, do Somar Meteorologia. Goiás e Distrito Federal têm outra semana com baixos índices de umidade, tempo ensolarado, por conta do ar mais seco que cobre o Brasil Central, condição bem típica dos meses de inverno. Ao longo desta segunda-feira, temos temperaturas elevadas, a máxima em Brasília chega até os 29 graus, mas atinge os 33 graus em Goiânia e Rio Verde. E a terça-feira não vai ser diferente, temperatura no Planalto Central oscilando entre a mínima de 15 e 29 graus, já na região de Goiânia, mínima de 19 e máxima chegando aos 33 graus. E esse calor vai aumentando na segunda metade da semana, quando podemos ter 34 a 35 graus de máxima na região de Anápolis, 36 graus na região de Rio Verde. Com todo esse calor e com baixos índices de umidade do ar, aumenta o potencial para queimadas na região. E a umidade relativa do ar fica entre 95% e 50%. Neste momento, os termômetros marcam 17 graus em Goiânia. Agora são 7:02. O Mundo em Sua Casa. Manchetes dos jornais brasileiros. O Globo, julgamento do mensalão, defesa vai negar a compra de votos. Folha de São Paulo, cidade grande sofre mais com gargalo nos celulares. O estado de São Paulo, o gasto dos estados com funcionários cresce 55 bilhões de reais. Correio Brasiliense, mais uma tragédia no Lago Paranoá. Colisão entre duas lanchas próxima à barragem deixou um morto. Valor econômico, empresas médias fogem de bancos para aliviar dívida. Estado de Minas, de olho nas joias da coroa. Municípios mineradores terão investimentos de 36 bilhões de reais. Jornal do Comércio, geração de emprego desacelera. 0 hora, por que o Brasil é um dos líderes mundiais em mortes por gripe A? Brasil econômico, economia com dívida pública é quase o dobro da renúncia fiscal. O Popular, eleições, mandato público vira profissão. Diário da Manhã, segurança frágil em shoppings. Agora são 7:03. O Mundo em Sua Casa. A política em Goiás. O eleitor goiano é, em sua maioria, do sexo feminino, tem entre 25 e 59 anos de idade, possui ensino fundamental incompleto e mora na capital. É o que revelam os dados estatísticos do Tribunal Superior Eleitoral. De acordo com o levantamento, a maior parte do eleitorado goiano, 51,63%, é formada por mulheres. Segundo o TSE, no estado há 2.178.807 mulheres aptas a votar. Os homens respondem a 48,35% e totalizam 2.040.364 votantes. O número de eleitores em Goiás é de 4.219.655 pessoas. Goiânia tem o maior colégio eleitoral, com 850.777 eleitores. Depois vem Aparecida de Goiânia, Anápolis, Rio Verde, Lusiânia, Trindade, Itumbiara, Águas Lindas de Goiás, Valparaíso e Formosa. O Tribunal Regional Eleitoral divulgou o tempo que cada coligação terá de propaganda eleitoral no rádio e na TV, que
que começa no próximo dia 21. O prefeito Paulo Garcia, do PT, da coligação Goiânia Cidade Sustentável, terá 11 minutos e 32 segundos em cada bloco diário de meia hora. Jovair Arantes, do PTB, da coligação Goiânia 24 horas, terá 8 minutos e 23 segundos. O vereador Cimeison Silveira, do PSC, da coligação Goiânia, Minha Cidade, Minha Família, ficou com o terceiro maior tempo, 2 minutos e 48 segundos. A deputada estadual Isaura Lemos, do PCdoB, só vai ter 47 segundos, já que sua chapa é composta apenas pelo partido. O socialista professor Pantaleão, da coligação PSOL e PCB, terá 1 minuto e 22 segundos. Rubens Donizete, do PSTU, e José Neto, do PPL, terão 1 minuto e 15 segundos cada um. 7:05. Cresce a polêmica na CPI da Assembleia Legislativa. Deputados da oposição e de apoio ao governo estadual não estão se entendendo na CPI que investiga possível envolvimento de autoridades goianas com a contravenção e irregularidades na Delta e na Gerplan. Dos 5 deputados titulares da comissão, 2 são da oposição. Mauro Rubio, do PT, Daniel Vilela, do PMDB e 3 da base aliada. Thales Barreto, do PTB, Túlio Isaac, do PSDB, Hélio de Souza, do DEM, que inclusive é o presidente. Mauro Rubio diz não estar nada satisfeito com os rumos que estão tomando os trabalhos, principalmente no que se refere à aprovação de pedidos para depoimentos e ameaça elaborar um relatório paralelo. Olha, diante das negativas de trazer pessoas chaves para depor aqui, como vários policiais, comandantes de polícia, próprio Ministério Público, secretários que estão diretamente envolvidos, nos cabe aqui oferecer para a sociedade um relatório substitutivo ao relator. Aquilo que ele contemplar, naturalmente nós vamos estar de acordo com ele, mas me parece que a linha dele é não investigar e isso me deixa muito preocupado. O relator, o deputado Thales Barreto, analisa a iniciativa de Mauro Rubio. Se ele achar que ele tem direito de fazer isso, o direito é dele. Agora, infelizmente, o Mauro Rubio, a partir do momento que ele vê que as coisas não caminham da forma que ele gostaria que fosse, ele discorda de tudo. Mas nós somos o relator da CPI, ele é vice-presidente dessa CPI, e nós vamos fazer um relatório muito consciente, imparcial e com certeza dando satisfação à sociedade. Esse é o nosso objetivo, pois senão nós estamos trabalhando diuturnamente em cima disso, participando não só das audiências da CPI, mas também da oitiva das testemunhas de acusação na própria Justiça Federal. Estamos buscando materiais, estamos buscando uma parceria com a CPMI, que eu nunca vi nem muita disposição do Mauro Rubio em ajudar nisso, mas tudo bem, vamos lá trabalhando. O direito que ele achar que ele deva ter, que ele faça. O ponto alto das investigações dessa CPI aguardado para essa semana é que na quarta-feira às 11 da manhã está previsto o depoimento de Carlos Augusto Ramos, o Carlos Cachoeira. Libório Santos, Sistema Brasil Central de Rádio. 7:07. O mundo em sua casa. Política Nacional. Encerrado o recesso, a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito que investiga as relações de Carlinhos Cachoeira com agentes públicos e privados retoma os seus trabalhos. Amanhã a CPMI deve ouvir Andressa Mendonça. A mulher de Carlinhos Cachoeira deve ficar em silêncio na CPI. A mulher do bicheiro Carlinhos Cachoeira, Andressa Mendonça, deve ficar em silêncio no depoimento marcado para esta terça-feira na CPI que investiga as relações do contraventor com políticos e empresários. O advogado José Gerardo Grossi, que representa a Andressa, já havia pedido que seu depoimento fosse adiado. O pedido foi entregue pelo advogado ao presidente da CPI, senador Vital do Rego, do PMDB da Paraíba, e ao relator Odair Cunha, do PT de Minas Gerais. Mas ainda deve ser analisado pela comissão nas próximas horas. Esta é a primeira vez que Andressa é chamada para falar à comissão. A mulher do contraventor foi acusada de tentar chantagear o juiz responsável pelo caso, Alderico Rocha. Ela foi levada à sede da Polícia Federal de Goiânia para prestar depoimento e teve de pagar fiança de R$100 mil para não ser presa. Além da fiança, Andressa foi proibida pela Justiça de visitar Cachoeira. Na quarta-feira, a CPI deve receber Andréia Aprijo, ex-mulher do contraventor. Segundo a Polícia Federal, as empresas de Cachoeira estão no nome de Andréia, mas seriam comandadas pelo contraventor. A ex-mulher de Cachoeira já ingressou com pedido no Supremo Tribunal Federal para ficar calada no depoimento. Andréia Aprijo dirige a indústria farmacêutica Vitapan, que, segundo investigações da Polícia Federal, na Operação Monte Carlo, é comandada pelo bicheiro. A ex-mulher seria uma laranja de Cachoeira. E de Brasília, Ronaldo Berwanger. 7:09. Deputado quer levar discussão sobre o fim do exame da OAB para o plenário.
O relator dos projetos de lei que procuram acabar com o exame da Ordem dos Advogados do Brasil, o deputado pastor Marco Feliciano, do PSC de São Paulo, quer levar a discussão para o plenário da Câmara, apesar de a proposta precisar de apenas uma aprovação na Comissão de Constituição e Justiça para ser enviada para o Senado. O exame é necessário para que o bacharel em Direito possa exercer a profissão de advogado. Segundo ele, que é favorável à extinção do exame, o plenário refletiria melhor o conjunto da sociedade, já que a proposta é bastante polêmica. Entre os 18 projetos que tramitam juntos sobre o tema, a maioria quer a extinção por considerar o diploma suficiente, mas alguns querem ampliar as funções do exame e outros substituí-lo por comprovação de estágio ou de pós-graduação. Alguns projetos também buscam aumentar a fiscalização sobre o exame e aos que determinam que os candidatos reprovados na primeira fase possam fazer nova inscrição diretamente para a segunda fase. Apesar de o Supremo Tribunal Federal ter declarado a constitucionalidade da prova, o deputado pastor Marco Feliciano acredita que existem pontos questionáveis. Existe não apenas uma reserva de mercado através do exame da ordem, como também um protecionismo em cima desses que já estão hoje advogados. Também encontrei não apenas essa reserva de mercado, esse protecionismo, encontrei também no exame da ordem algo que se aproxima muito à inconstitucionalidade, porque priva o cidadão que estudou durante 5 anos em uma escola de poder exercer a sua profissão. Ofir Cavalcante Júnior, presidente da OAB, explica por que o exame é constitucional. Tem assento constitucional no artigo 5, inciso 13 da Constituição da República, que diz que é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendida às qualificações profissionais que a lei estabelecer. No julgamento do Supremo, porém, o ministro Luiz Fux apontou que o exame da OAB caminha para a inconstitucionalidade, se não forem criadas formas de tornar sua organização mais pluralista. O deputado pastor Marco Feliciano também destacou a fiscalização do processo de realização do exame. Em 2007, por exemplo, a OAB foi alvo de uma série de denúncias e de investigação da Polícia Federal. Boa parte dela aconteceu no estado de Goiás. E as notícias que nós temos e as informações dadas pela própria Polícia Federal é caso de CPI, é caso de analisarmos de fato o que está acontecendo. Mas Ofir Cavalcante Júnior explicou que a entidade tem corrigido as falhas que ocorrem. Para ele, o mais importante é assegurar uma boa defesa à população. O exame de ordem é imprescindível para que o cidadão tenha uma boa defesa. É imprescindível para que o cidadão tenha um profissional que possa defendê-lo frente a um Estado que é cada vez mais policialesco. No exame da OAB, realizado em 2010, a reprovação dos candidatos foi de quase 90%. De Brasília, Silvia Minhato. 7:12. Advogados do PT querem proibir a imprensa de usar a palavra mensalão. Em reunião ontem em São Paulo, cerca de 30 advogados decidiram que vão tomar providências jurídicas para que os jornais usem o nome Ação Penal 470, quando se referirem ao suposto pagamento de propina a parlamentares em troca de apoio político ao governo Lula. O coordenador jurídico do PT, Marco Aurélio de Carvalho, disse que a palavra mensalão exprime juízo de valor pejorativo. A preocupação é com a repercussão do julgamento nas eleições municipais deste ano. E enquanto os advogados não entram na justiça, Karim, o operador do mensalão pode pegar mais de 140 anos de prisão. Um dos 38 réus do processo do mensalão que estão sendo julgados pelo Supremo Tribunal Federal, o empresário Marcos Valério, tem diversos outros problemas a serem resolvidos com a justiça. Acusado de ser o operador do esquema, Valério pode ser sentenciado a mais de 140 anos de prisão por causa de 16 ações criminais a que responde na Justiça Federal e Estadual em Minas e também no Judiciário Baiano. A maioria dos processos resulta das próprias investigações que deram origem à denúncia do mensalão e que foram desmembradas. Até agora, o Ministério Público já conseguiu 2 condenações para o empresário, que juntas somam 15 anos de prisão. E começa hoje a defesa de réus do mensalão. Os advogados dos réus do processo do mensalão começam a apresentar argumentos em defesa de seus clientes nesta segunda-feira. Até setembro, os ministros do Supremo Tribunal Federal decidirão se condenam ou absolvem os 38 acusados de envolvimento em esquema de pagamento de propina em troca de apoio ao governo no Congresso. Já o presidente nacional do PTB, Roberto Jefferson, recebeu alta e deixou o Hospital Samaritano em Botafogo, na zona sul do Rio de Janeiro, na manhã deste domingo. Em 2005, em entrevista ao jornal Folha de São Paulo, Jefferson relatou o mensalão, detonando o maior escândalo político do governo Lula. O ex-deputado federal afirmou que espera a justiça no julgamento do mensalão. Acho que é o maior momento de afirmação da democracia no Brasil. Nunca nossas instituições de direito democrático foram tão sólidas.
torço para que haja justiça e para que aquela corte constitucional afirme a democracia no Brasil cada vez mais. A minha luta era com Zé Dirceu. Ele me derrubou, mas eu salvei o Brasil dele. O meu octógono de luta com ele já exauriu. A luta agora é de vocês, da opinião pública, vocês que formam, e a luta agora é dos ministros daquela parte. O ex-deputado, cassado em 2005, denunciou o esquema do mensalão no Congresso Nacional no primeiro mandato do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Jefferson foi um dos 38 réus do julgamento do mensalão. Ele estava internado desde o dia 26 de julho para tratar de um câncer no pâncreas. Roberto Jefferson foi liberado pelos médicos para acompanhar o julgamento do mensalão de dentro do hospital. Segundo os médicos, nos últimos 2 anos o presidente do PTB perdeu 20 quilos. Na última sexta-feira, o Procurador-Geral da República, Roberto Gurgel, pediu a prisão de 36 réus, incluindo Roberto Jefferson. De Brasília, Ronaldo Berwanger. O advogado do ex-ministro José Dirceu, José Luiz Mendes de Oliveira Lima, nega a existência do esquema de compra de votos denunciado pela Procuradoria-Geral da República. José Dirceu é acusado pelo procurador-geral, Roberto Gurgel, de ser o principal mentor e protagonista do suposto esquema do mensalão. Não é verdade, não há prova nos autos que existiu a propalada compra de votos. As testemunhas dizem isso, as provas dos autos dizem isso. Eu tenho convicção da absolvição do ministro José Dirceu. Luiz Francisco Correia Barbosa, advogado do ex-deputado Roberto Jefferson, delator do suposto esquema e acusado de receber 4 milhões de reais, também afirma que não existem provas de que seu cliente tenha recebido dinheiro público irregular. Jefferson era presidente do PTB na época e teve seu mandato cassado, a exemplo de José Dirceu. Questionado por jornalistas, o advogado confirmou que vai voltar a pedir a inclusão do ex-presidente Lula no processo. Não, aí nós vamos ver lá, se tiver que dar canelada vai ser dado, senão... Futebol é assim, né? Na sua defesa já vai pedir que inclua o nome do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva no processo? Como ela tem feito desde a abertura do processo. Espero ter deixado aqui, e porque lá já está mais que claro. Fernando Pacheco, advogado do ex-presidente do PT, José Genuíno, diz que a acusação está enfraquecida por falta de provas. Segundo Pacheco, Genuíno não corrompeu deputados do PTB e do PL, acusação que pesa sobre ele. Essas provas não surgiram, ao contrário, surgiram diversos elementos que infirmam por completo a acusação da Procuradoria-Geral da República. Advogado de Delúbio Soares, acusado de corrupção ativa e formação de quadrilha, Arnaldo Malheiros também negou, com ironia, a acusação de que o ex-tesoureiro do PT tenha recebido mais de 500 mil reais do suposto esquema. O que absolutamente não é verdade. Aliás, se é uma coisa notória, é a simplicidade da vida que o Delúbio leva. E eu não conheço ninguém que tenha roubado e que more na casa da sogra. O julgamento iniciado na semana passada já contou com a apresentação do parecer do relator, ministro Joaquim Barbosa, e com a leitura da acusação feita pelo Procurador-Geral da República, Roberto Gurgel. Segundo a denúncia da Procuradoria-Geral da República, o esquema conhecido como mensalão arrecadava recursos para comprar o apoio de parlamentares em votações de interesse do governo do ex-presidente Lula. Roberto Gurgel detalhou as acusações contra 36 dos 38 réus e afirmou que o ex-ministro José Dirceu era o mentor do suposto esquema. De acordo com o procurador, até carro forte teria sido utilizado para transportar valores arrecadados pela suposta quadrilha. De Brasília, Idelene Macedo. A secretária que pela primeira vez revelou os nomes e a atuação dos principais envolvidos no mensalão vive reclusa no interior paulista. Não crê na condenação dos acusados, mas afirma que denunciaria novamente seu ex-chefe Marcos Valério. Em junho de 2005, a então secretária Fernanda Carina Somágio revelou pela primeira vez os nomes e o papel de cada um dos principais envolvidos no esquema do mensalão. Ela trabalhava nas agências de Marcos Valério. Carina relatou como José Dirceu, Delúbio Soares, Silvio Pereira e José Genuíno, dentre outros, se relacionavam com o publicitário. Afirmou ter visto malas de dinheiro saindo do escritório da SMPIB em Belo Horizonte para os vários destinos indicados pelos líderes petistas. Na Polícia Federal e na CPI dos Correios, Carina reafirmou o que dissera à revista e seus depoimentos foram fundamentais para a descoberta sobre como operava o Valério-duto. Na tarde da quinta-feira da semana passada, enquanto milhões de brasileiros assistiam pela TV ao início do julgamento do mensalão no interior de São Paulo,
Karina acompanhava os debates no STF sem muito entusiasmo. Agora são 7h20. Cálculo da velocidade média poderá ser usado para detectar infração de trânsito. Deputado quer ampliar as formas de comprovar a infração de trânsito decorrente do excesso de velocidade nas estradas e vias urbanas. Hoje, o Código de Trânsito Brasileiro prevê que a infração pode ser medida por um instrumento ou equipamento hábil, ou seja, pelos radares fixos ou móveis. Projeto de lei do deputado Edinho Araújo, do PMDB paulista, inclui a possibilidade de a infração ser caracterizada através do cálculo da velocidade média, que é a razão entre a distância percorrida pelo veículo na via e o tempo gasto. Ao justificar a medida, o autor da proposta lembra que a Assembleia Geral das Nações Unidas proclamou o período de 2011 a 2020 como a década de ações para a segurança viária e que os estados deverão esgotar seus esforços para diminuir significativamente o número de vítimas de acidentes de trânsito e, consequentemente, o número de mortes. Edinho Araújo ressalta que evidências decorrentes de estudos científicos alicerçam a convicção da comunidade técnica mundial de que o excesso de velocidade é uma das infrações que possui simultaneamente duas características determinantes para uma violenta redução da segurança viária. Potencializa o risco do acidente e também a sua gravidade. É preciso fazer muita coisa para diminuir acidentes. Agora, o aspecto eu acho que nós podemos através da lei, que é educar o povo. Esse é o objetivo da legislação, é educar para que as pessoas possam dirigir de forma mais segura, porque a velocidade é um fator que tem provocado milhares de acidentes e trazido inúmeras consequências negativas para o nosso país, especialmente para as famílias que perdem os seus entes queridos. Para Edinho Araújo, a medida traria reflexos no comportamento do motorista, pois a sensação de ter sua velocidade fiscalizada pontualmente e também por trechos produziria um maior sentido de responsabilidade, aumentando a percepção de que poderá sofrer punições. Segundo o parlamentar, o cálculo da velocidade média já é adotado em alguns países da Europa, como Itália e Portugal. Na Itália, após 3 anos de uso, o sistema foi responsável pela redução de 50% do número de mortes nas rodovias. Edinho Araújo conclui que se o instrumento fosse aplicado no Brasil e obtivesse o mesmo índice de redução, seria possível salvar mais de 20 mil vidas por ano. O projeto de lei que prevê o cálculo da velocidade média como instrumento para detectar infração de trânsito terá que passar pelas comissões de Viação e Transportes e de Constituição e Justiça. De Brasília, Marise Lugulo. 7h22. 18 meses após o lançamento da pedra fundamental pelo então presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que 3 dias depois passaria o cargo a Dilma Rousseff, a refinaria cearense Premium 2, apontada como prioritária pela Petrobras, não passa de um enorme terreno abandonado. Os quase 2.000 hectares destinados ao empreendimento da petroleira não foram nem sequer cercados. Não há sinais de obra. O terreno está tomado por vegetação cerrada, cortada por trilhas e estradas esburacadas de movimento quase inexistente. O principal entrave ao início da obra é fundiário, embora seja uma obra cara, orçada em 11 bilhões de dólares, e a Petrobras, em seu plano de negócios até 2006, tenha cortado 5 bilhões dos gastos destinados ao refino. Índios da tribo Anassé reivindicam a área. Sem autorização da FUNAI, a Petrobras não pode começar a trabalhar no terreno, embora equipes terceirizadas que realizam levantamentos arqueológicos já estejam no local. O atraso no começo da construção da refinaria já soma 3 anos. Agora são 7h24. O mundo em sua casa. Mesmo quando não está chovendo, o mosquito da dengue continua transmitindo a doença. Então faça chuva ou faça sol, o combate não pode parar. Toda semana tire 10 minutos para fazer a sua parte. Elimine a água parada, deixe caixa d'água bem tampada e nada de garrafas ou pneus dando sopa para o mosquito. Se você ficar parado, o tempo pode ficar feio, porque a dengue mata. Secretaria de Saúde, SUS e Governo de Goiás. O mundo em sua casa. Um mundo de notícias no começo do dia. O incêndio atingiu o Morro da Serrinha, em Goiânia, na tarde de ontem.
As chamas consumiram aproximadamente 3 mil metros quadrados de vegetação e ameaçaram barracos construídos aos pés do morro, mas foram contidas pelo Corpo de Bombeiros sem danificar as construções. De acordo com o coordenador de operações do Corpo de Bombeiros, capitão Rodrigo Ferreira da Silva, a ação consumiu aproximadamente 2 mil litros de água. Ninguém ficou ferido. No mês passado, segundo dados dos bombeiros, 430 queimadas foram registradas no estado, 132 delas apenas na região metropolitana. A tendência é que esses números aumentem agora em agosto. A causa, na maior parte dos casos, se deve à ação humana. E uma campanha de prevenção de acidentes com crianças no ambiente doméstico será lançada hoje, logo mais às 8 horas, pelo Corpo de Bombeiros. De acordo com o Major Alencar, essa campanha vai realizar minicursos e palestras gratuitas abordando temas como engasgamentos, quedas, choques elétricos, envenenamentos e intoxicações, entre outros. Olha, essa campanha ela visa trazer um pouco mais de instrução e esclarecimento a toda a comunidade no sentido de prevenir os acidentes domésticos. A razão desse treinamento que nós vamos disponibilizar durante essa semana é em função das reincidências de acidentes, de episódios negativos que aconteceram nesse mês de julho envolvendo crianças. Major Alencar também apontou que o treinamento será itinerante. O lançamento da campanha acontece no 8º Batalhão, no quartel do Parque Amazônia, mas o treinamento ele é itinerante. Então nós estaremos em locais de concentração de público. Todas as áreas abertas à comunidade, mas serão shopping centers de Goiânia, parques, terminais de ônibus, locais de concentração de pessoas. Não exige inscrição, é para toda a comunidade. Lorena Borges para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7h26. A Polícia Militar apreendeu neste final de semana, no setor São José, em Goiânia, 3 máquinas caça-níqueis. Elas estavam funcionando nos fundos de um bar. Pacientes que sofrem de enxaqueca também enfrentam mais problemas psiquiátricos. Pesquisa realizada pela Sociedade Brasileira de Cefaleia identificou que mais da metade dos pacientes que sofrem com dores de cabeça constantes, a chamada enxaqueca crônica, apresentam também transtornos psiquiátricos, como ansiedade e depressão. O neurologista Ariovaldo da Silva Júnior, um dos autores da pesquisa, afirma que as mulheres sofrem mais com as dores de cabeça, devido a alterações hormonais e ao uso de contraceptivos. Elas também são mais atingidas pelo estresse. A proporção é de 4 a 5 mulheres para cada homem. Na realidade, até a menarca, que é a primeira menstruação, os meninos e as meninas empatam. Eles têm aí aproximadamente em torno de 3% de prevalência de enxaqueca. Quando a menina menstrua, por conta de uma variação que o cérebro passa a sofrer mês a mês até a menopausa, a enxaqueca é muito mais comum na mulher do que no homem. De acordo com o neurologista, noites mal dormidas, má alimentação e fatores emocionais podem causar ou agravar a cefaleia. Segundo ele, os pacientes precisam de atendimento que inclua a investigação de fatores como ansiedade e humor e o impacto deles nas dores de cabeça. Heloísa Amaral, para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h28. As informações sobre ocorrências nas rodovias com Libório Santos. Bom dia. Exatamente. Bom dia, ouvintes da Brasil Central. Hoje nós temos dados estatísticos apenas das rodovias federais. Foram 29 acidentes, 19 feridos e uma vítima fatal. Mas temos alguns os acidentes mais graves também nas rodovias estaduais. Portanto, um balanço geral. Atropelamento de cavaleiro foi na BR-060, quilômetro 119, entre Goiânia e Anápolis, no perímetro urbano em Teresópolis. Foi às 10 da noite. Imagine alguém andando a cavalo às 10 da noite atravessando uma rodovia. O que dá, né? O veículo Fiat Palio, placa NGL 6283 de Goiânia, condutor ileso. Cavaleiro José Pereira da Silva, 53 anos, vítima fatal. Colisão no J330, quilômetro 190, entre Urutaí e Pires do Rio. Mercedes-Benz, placa JJB 3866 de Goiânia. Valder Alves Borba, ileso. Segundo veículo, moto, placa NFD 8170 de Goiânia. Francisnaldo José dos Santos Ferreira, condutor, vítima fatal. A passageira Janaína Martins Rodrigues com lesões graves. Saída de pista, GO 118, quilômetro 324, em Monte Alegre. Caminhão Mercedes-Benz, placa CWF 7496 de Goiânia. O condutor Ailton Costa de Oliveira, também fatal. Libório Santos, Sistema Brasil Central de Rádio. O mundo em sua casa. Um mundo de notícias no começo do dia. SEMAR monitora a qualidade da água em várias regiões do estado.
A Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos monitora todos os anos a qualidade da água dos rios, lagos e córregos do estado. No último mês de julho, por causa das férias, o trabalho foi realizado em cidades turísticas como Aruanã, Uruaçu, Minaçu e Pirenópolis, que recebem grande número de visitantes. E o resultado foi positivo. Do total, 18 análises consideraram boa a qualidade da água, que é própria para banho. De acordo com o analista ambiental da SEMAR, neste mês de agosto, os fiscais estarão em Anápolis e São Luís de Montes Belos. Ele explica que, além do turismo, a ação do órgão visa garantir o funcionamento de outros setores importantes para a economia goiana. É também de importância estratégica do Estado. Por exemplo, uma indústria alimentícia, uma indústria de bebidas, uma indústria farmacêutica, ela tem que saber qual é o tipo de água que ela está pegando. E a gente tem que saber qual é o tipo de água que ela está jogando nesse mesmo corpo hídrico que ela está utilizando essa água. Que ela não pode mudar a qualidade dessa água. Então, assim, ela tem tanto importância social, econômica, estratégica para o Estado e não só para o meio ambiente. A relação de indústria está muito ligada à água. Por exemplo, a indústria de bebidas. O lugar onde ela vai se situar, um dos parâmetros que ela usa é a qualidade da água. Então, assim, a gente tendo esse panorama de todo o Estado, facilita, né, nas políticas públicas. A análise feita pelos técnicos da SEMAR verifica o grau de poluição referente a compostos orgânicos de fontes domésticas. Karine Pinheiro para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7h31. Secretaria Municipal de Saúde assume transporte de pacientes renais crônicos para hemodiálise em Goiânia. Depois de ação movida pelo Ministério Público Estadual, a Prefeitura de Goiânia reconheceu sua obrigação de transportar os doentes renais crônicos para hemodiálise. A Secretaria Municipal de Saúde terá o prazo de 60 dias para implantar o serviço. De acordo com Ercimar José de Araújo, presidente da Associação dos Renais Crônicos e Transplantados de Goiânia, era a Secretaria Estadual de Saúde que dava suporte aos associados, com 4 veículos e 10 motoristas. A Prefeitura alegava não ter condições de assumir a logística e o cadastramento dos pacientes. O reconhecimento da responsabilidade é comemorado pelos associados, segundo Ercimar, já que abre possibilidade de atender todos os pacientes, o que não é possível atualmente. Cada van dessa carrega por turno a média de 20 pacientes. São 3 turnos. O primeiro turno começa 5 horas da manhã. O segundo turno começa 8 horas da manhã. Tem o outro turno, que é um dos mais prejudicados, que começa 4 horas da tarde e termina por volta de 8, 8h30, 9 horas da noite. Então, eu já procurei o promotor, a gente conseguir fazer essa rota também, que é o terceiro turno, que não tem. A Associação dos Doentes Renais Crônicos passa por outras dificuldades além do transporte. Está sem sede, funcionando na casa do presidente e carece de doações de alimentos para os pacientes. Se aparecer alguém que tiver um barracão, tiver uma casa, um cômodo, qualquer coisa que possa doar para a gente, porque a gente também não tem dinheiro para pagar aluguel. E se quiser fazer essa caridade para a gente pelo menos ter onde guardar os móveis da associação e guardar também as doações. Porque quando chega aqui na minha casa, eu tenho que chamar os motoristas imediatamente e mandar entregar de casa em casa. Porque os renais, eles não têm condições de vir aqui na minha casa, que é a associação, buscar. Porque eles são muito fracos. É muito debilitado e eles não dão conta. Os interessados em contribuir com a Associação dos Doentes Renais Crônicos podem entrar em contato com o Ercimar por meio do telefone 9161-8604. Repetindo, 9161-8604. Heloísa Amaral para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h33. Dados do Ministério da Saúde mostram que Goiás teve aumento de 148% no número de transplantes realizados pelo Sistema Único de Saúde, em comparação com o primeiro quadrimestre do ano passado. Foram 452 transplantes contra 182 em 2011. Para falar mais sobre esse assunto, conversamos agora com o coordenador da Central de Transplantes no Estado, Luciano Leão. Bom dia. Bom dia, Gil. Bom dia, Karine. Mais uma vez, é uma satisfação estar com vocês e agora comentando sobre esse dado auspicioso a que você se referiu, né, Gil? Nós que agradecemos. O que se deve esse aumento do número de transplantes no Estado, doutor? Karine, não vou dizer que seja uma causa só, um motivo só. O fato é que há vários anos, porque é um trabalho que tem que ser feito por muitos anos, há vários anos, a Central vem procurando estreitar parcerias, aumentar o número de profissionais envolvidos nos transplantes, se estruturar melhor,
dentro das normas que prevê o Ministério da Saúde, fazer com que a população se sinta também corresponsável por essas ações. E do somatório de todo esse esforço, nós conseguimos atingir, então, com o respaldo da Secretaria de Saúde, naturalmente, na pessoa do Dr. Antônio Falesso, conseguimos atingir essa marca bem significativa. É claro, Karine, Gil, nós ainda temos aí um trabalho enorme pela frente, porque ainda temos muitos pacientes em fila aguardando um transplante. Então nós vamos, nesse momento, continuar contando, principalmente com a compreensão e com o carinho da população, no sentido de nos auxiliar nessas doações. Porque nos transplantes, se a população não responder afirmativamente, não se envolver, e nós não tivermos as doações por parte da população, nós vamos continuar tendo problema para tirar essas centenas de pacientes aguardando por um transplante. E qual que é o tamanho dessa lista de espera? Quantas pessoas aguardam por um transplante? Bem, Gil, eu vou te dar a estatística correspondente ao final do mês de junho. Porque a estatística de tudo nós estamos terminando, agora até amanhã vamos ter já a nova estatística. Mas até o final de junho nós tínhamos aí quase 1.800 pacientes aguardando um transplante no estado de Goiás, principalmente transplante de córnea, em torno de 1.300, e transplante em torno de 400 pacientes. Quer dizer que é uma demanda grande que tem que ser, com certeza, diminuída essa fila. Não há porquê nós continuarmos convivendo com tanta gente aguardando por um transplante. Mas é por isso que eu disse para vocês no início, nós precisamos que a população responda afirmativamente às doações. Nós precisamos que os profissionais de saúde se compenetrem cada vez mais da importância do seu papel e possam sim ser parceiros nessas ações, fazendo com que a gente possa caminhar cada vez mais favoravelmente, como é o caso que está acontecendo atualmente. Estamos vivendo um momento de crescimento dos transplantes em nosso estado. Agora, a falta de estrutura no interior do estado também é um fator que prejudica o número de transplantes? Sem dúvida, Karine, porque principalmente os transplantes de órgãos, fígado, rim, coração, enfim, pâncreas, esses transplantes têm que ter uma estrutura muito boa hospitalar para que eles possam acontecer. O que nós pretendemos é que pelo menos nós possamos fazer retirada, coleta de órgãos no interior, e para isso nós estamos nos estruturando. Já temos a minuta de um acordo de colaboração com a Polícia Militar, principalmente o Corpo de Bombeiros, para utilizarmos as aeronaves quando houver necessidade de deslocamento de alguma equipe nossa para coletar, para captar órgãos no interior. Agora, os transplantes de córneas, por exemplo, são relativamente mais simples. Esses podem sim ser realizados no interior e nós pretendemos, numa segunda etapa, depois de nos estruturarmos e passarmos agora para essa fase de reestruturação da central, pretendemos ampliar sim as possibilidades de transplantes, principalmente num primeiro momento de córneas no interior do estado, uma vez que nós contamos com várias cidades que podem realizar esse procedimento, que ele é relativamente mais simples. E como os familiares podem contribuir para a doação de órgãos? Ô Gil, a norma, a legislação ela é bem clara com relação à doação de órgãos de pacientes em morte encefálica. É a família, os familiares até segundo grau, ou o esposo ou esposa que assinam autorização, assinam um documento legal. Sem essa autorização assinada por escrito, não se pode fazer nenhuma retirada. Então, a tecla que nós sempre batemos, o mote de toda a nossa conversa em relação à doação é o seguinte, que as pessoas conversem com seus familiares e digam que são doadores. Olha, se acontecer comigo um imprevisto, um infortúnio, que pode acontecer com qualquer um de nós, e amanhã nós estejamos aí com a possibilidade de uma doação, é preciso que os familiares saibam e autorizem a doação quando forem abordados pela central de transplante. Porque sem autorização dos familiares assinada no documento legal, no documento hábil, não se pode retirar nada de ninguém. É ilegal. A lei ela é bem clara no Brasil, uma lei bastante rigorosa, e eu acho que está certo, tem que ser assim mesmo, que não se mexe em nenhum corpo para retirada de órgão, tecido ou qualquer parte do corpo, sem autorização dos familiares. Agora, nós vemos também com a boa perspectiva essa questão das redes sociais, em especial o Facebook, em que já está se criando também, já está se divulgando a ideia da doação, e as pessoas têm se comunicado e têm expressado essa sua disposição através do Facebook. Naturalmente que o Facebook é uma ferramenta muito útil, mas não substitui a conversa das pessoas com os familiares, porque, repito, se os familiares não assinarem a autorização, nós não podemos retirar nada. Doutor Luciano, a central vai ter que deixar o HGG. Isso pode atrapalhar o esquema de doação de órgãos?
Não, eu acredito que não. Nós vamos sim ter, vamos dizer, alguma turbulênciazinha no início, até a gente se reestruturar, mas nós estamos olhando um local que está bem encaminhado, que é o CRER, e que conta com uma estrutura muito boa para nos albergar. As adequações já estão sendo discutidas com a área da arquitetura lá do CRER, e o que nós precisamos é de um local, primeiro, que nos receba bem. O HGG, por ter se terceirizado, a Central, apesar de não fazer parte do HGG, ela é da Secretaria de Saúde, e funcionou ao longo de vários anos, mais de 10 anos aí no HGG. Mas agora sim é o momento de procurar um outro local, porque a área lá precisa ser ocupada pela organização social, e nós entendemos isso aí. Mas a preocupação da Secretaria é nos proporcionar um local para que a gente possa continuar fazendo o melhor dos esforços pela nossa população e, como eu disse, fazer com que as pessoas que estão em fila aguardando por um transplante permaneçam o menor tempo possível na fila e possam recuperar a sua qualidade de vida, que esse é o sonho de todo cidadão e é um direito constitucional. De forma que nós temos que trabalhar nesse sentido. Coordenador da Central de Transplantes de Goiás, Luciano Leão, obrigada pela sua participação aqui no Mundo em Sua Casa. Bom dia. Bom dia, Karine. Bom dia, Gil. Ouvintes também. Obrigado pela oportunidade. Mais uma vez, agradecemos aí à mídia, que tem sido uma parceira importantíssima em todas essas lutas da Central de Transplantes, fruto dos pacientes. Obrigado, um bom dia, boa semana a todos vocês. Bom dia, doutor Luciano Leão. Então, falando sobre o número de transplantes no estado, que aumentou 148%, o número de transplantes realizados pelo Sistema Único de Saúde em relação aos dados do ano passado. 7h41. A seguir, as notícias do esporte com José Calazans. O Mundo em Sua Casa. Tem muitas lembranças boas e muitas histórias. Eu pegava o meu carro e saía por esse mundão. Eu sempre trouxe bons momentos na minha memória. Eu acho que eu viajei todas as minhas férias. Sempre aproveitei bastante. Desde pequeno adorava pegar a estrada com meu pai. E faço isso até hoje. Na sua viagem de férias, respeite as leis de trânsito e não misture álcool e direção. Você também vai ter boas histórias para contar. Detran, Governo de Goiás. Nosso estado cresce. Você cresce junto. O Mundo em Sua Casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O Mundo em Sua Casa. Esporte. Bom dia, agora as notícias dos Jogos de Londres com Humberto Castro. O domingo nos Jogos Olímpicos de Londres para o Brasil foi marcado por mais uma medalha de bronze conquistada no iatismo, com Robert Scheid e Bruno Prada. Eles ficaram em terceiro na classe Star. Robert Scheid se tornando o maior iatista do esporte brasileiro, se igualando em número de medalhas a Torben Grael. Agora o Brasil tem 7 medalhas no total, uma de ouro, uma de prata e 5 de bronze. Ouro no tênis para Andy Murray, o inglês que venceu Roger Federer na final. Ouro também para Usain Bolt, que quebrou o recorde olímpico. Ele acabou conquistando a prova nos 100 metros raso, comprovando seu favoritismo. Nós tivemos também ontem vitória do Brasil no handebol feminino. Brasil venceu Angola 29-26. Nós teremos nesta segunda-feira, já entrando na agenda olímpica, muitas competições envolvendo brasileiros, jogos decisivos. O Brasil entra em quadra para jogar no vôlei masculino contra a Alemanha. Brasil praticamente classificado para a fase quartas de final no vôlei masculino. No vôlei de praia nós teremos Ricardo e Pedro Cunha tentando chegar às semifinais. Estarão enfrentando os alemães Brink e Hickermann. Nós teremos também vôlei de praia masculino hoje, Alisson e Emanuel, também tentando chegar à fase semifinal contra os poloneses Filajek e Prudel. No basquete masculino, o Brasil enfrenta a Espanha, tentando uma melhor colocação. O Brasil no basquete, que já está classificado. Teremos ainda no boxe, quartas de final. O brasileiro Esquiva Falcão vai tentar chegar à fase semifinal, categoria até 75 quilos. Com informações dos Jogos Olímpicos de Londres, Humberto Castro, para o Sistema Brasil Central de Rádio.
7h44, Vila Nova continua sem vencer no Brasileiro da Série C. O Vila Nova conheceu ontem mais uma derrota jogando fora do estádio Serra Dourada pela Série C do Campeonato Brasileiro. 2-1 para o Caxias, em Caxias do Sul, no estádio Centenário. A reapresentação dos jogadores colorados acontece apenas amanhã pela manhã no Onésio Brasileiro Alvarenga. E o técnico Jorge Saran começa a trabalhar o time visando a próxima rodada. No domingo, estádio Serra Dourada contra o Madureira. O técnico colorado, que não vai contar com o zagueiro Toninho e o volante Matheus Magro. Ambos receberam o terceiro cartão amarelo e terão que cumprir suspensão automática nesta partida. O meia preto ainda segue desfalcando o time colorado. Só jogou na estreia do Vila na Série C do Brasileiro contra o Oeste na vitória 4-1. A tendência é que o jogador só fique à disposição para a partida do Vila fora de casa na outra semana contra o Macaé. Paulo Massad para o Sistema Brasil Central de Rádio. Com 8 pontos, o Colorado caiu para a 5ª colocação na classificação da Série C. Já o Caxias, que chegou a 13 pontos, tomou a vice-liderança do Vila Nova. 7h46. Pelo Brasileiro da Série B, o Goiás volta a jogar somente sábado no Serra Dourada. Depois de vencer pela primeira vez na Série B por goleada, 6-0 diante do Ipatinga no último sábado, jogadores continuam de folga. A delegação que desembarcou no sábado à tarde no aeroporto Santa Genoveva, jogadores imediatamente foram liberados. Folga ontem, agora pela manhã também jogadores liberados. Às 4 horas, no CT Edmo Pinheiro, no Parque Anhanguera, jogadores voltam aos treinamentos para o jogo de sábado contra o Boa Esporte. O Goiás, que está a 10 jogos sem perder, na próxima quinta-feira completará 2 meses da última derrota. No jogo contra o ABC, o empate em 1-1 na semana passada, mais de 16.400 pagantes. Por isso, após um jogo fora de casa e uma goleada por 6-0, e finalmente o Goiás terminando uma rodada entre os 4 melhores colocados, a expectativa da diretoria de 20 a 25 mil torcedores para o jogo sábado contra o Boa Esporte. Vinícius Silva para o Sistema Brasil Central de Rádio. E a rodada do final de semana da Série B derrubou 3 técnicos. O Atlético Paranaense não deixou nem a poeira baixar após a derrota de 1-0 para o São Caetano e anunciou a demissão do técnico Jorginho. A diretoria do América Mineiro também demitiu o treinador Givanildo Oliveira após a derrota para o Asa por 3-2. Foi a terceira passagem do técnico pelo comando do Clube Mineiro. Já Flávio Lopes não resistiu à goleada de 6-0 para o Goiás e perdeu o emprego no Ipatinga. A diretoria Gilraft já anunciou o nome de Eugênio Souza, treinador revelado pelas categorias de base do Cruzeiro. 7h47. Resultados da 14ª rodada da Série A. Inter 1, Palmeiras 0. Portuguesa 2, Figueirense 0. Fluminense 2, Coritiba 0. Vasco 0, Corinthians 0. São Paulo 1, Sport Recife 0. Náutico 3, Santos 0. Ponte Preta 2, Cruzeiro 1. Grêmio 3, Bahia 1. O jogo Flamengo e Atlético Mineiro, marcado para o Engenhão no Rio, foi adiado pela CBF pelas péssimas condições do gramado e ainda não tem data para ser realizado. O Galo Mineiro, mesmo sem jogar, continua líder da Série A com 32 pontos. Já o nosso Atlético, que perdeu de 2-1 para o Botafogo, faz seus 2 próximos jogos fora de casa. A reapresentação dos jogadores do Atlético acontecerá daqui a pouco no CCT do setor Urias Magalhães. Depois da derrota diante do Botafogo no último sábado por 2-1 na Serra Dourada, o Atlético se apega agora a 2 partidas fora de casa. Contra o Corinthians, quarta-feira no Pacaembu, e lá mesmo em São Paulo, também no Pacaembu, sábado diante do Santos. Os gols da partida de sábado, anotados para o Sidorf em cobrança de falta e também Felipe Gabriel de cabeça. Para o Botafogo, para o Atlético, Márcio fez no primeiro tempo cobrando o pênalti. Eric Maravilha para o Sistema Brasil Central de Rádio. Resultados da 6ª rodada do segundo turno da divisão de acesso em Goiás. Mineiros 4, Goiânia 1, Grêmio Anápolis 3, Aparecida 1, Santa Helena 2, Trindade 1 e Iporá 3, Jataiense 2. Anápolis, Grêmio, Anápolis, Mineiros e Trindade estão nas 4 primeiras colocações. O Goiânia, com 21 pontos ganhos, é 5º colocado e tem um jogo a mais que os componentes do G4, o que compromete sua classificação para a próxima fase. Às 7h50 do esporte é o que há. Obrigado, José Calazans. O mundo em sua casa. Se a sua empresa busca reconhecimento, anuncie em uma emissora de credibilidade.
Rádio Brasil Central 1270. AM, ondas curtas e tropicais. A certeza de resultado. Qualidade com alcance em todo o território nacional. Ligue 3201-7686. Rádio Brasil Central. Comunicando com o mundo. O mundo em sua casa. A informação em cima do fato. O Instituto Mauro Borges de Estatísticas divulga hoje a inflação apurada no mês de julho em Goiânia. Também será divulgado o custo da cesta básica na capital relativa ao mesmo período. Empreendedores da classe C são maioria no Brasil. Estudos feitos pelo Instituto Data Popular mostram que 58,3% dos brasileiros interessados em abrir uma empresa são empreendedores que buscam melhorar a condição financeira com um negócio que possa empregar os membros da família. De acordo com Victor Cortes, empresário e gerente de marketing da Compacta Print, que tem como alvo empreendedores da classe C, a tendência de crescimento da classe média deixará de ter como base um emprego com carteira assinada. 10, 20 anos atrás, era muito cômodo você ter seu salário, você ter aquela vidinha, entre aspas, que seguia uma linha normal, que o pessoal trabalhava em cima disso. Hoje em dia não, hoje em dia as pessoas querem crescer, hoje em dia as pessoas querem status, buscam o sucesso acima de tudo. E para esse pessoal, para a classe C, para essa classe empreendedora, o sucesso é você ter um negócio em casa, é você trabalhar para si mesmo, você ter sua renda extra, seu próprio negócio. Os empreendedores da classe C investem em média R$3.000 na compra de equipamentos para abrir uma pequena empresa. Só a Compacta Print, segundo Victor Cortes, fornece mensalmente cerca de 2.000 máquinas para pequenos empreendedores. Heloísa Amaral para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h51. O secretário de Indústria e Comércio, Alexandre Baldi, anuncia hoje investimentos de R$900 milhões em projeto imobiliário na cidade ocidental. Além de um shopping e casas, o projeto prevê a construção de um parque tecnológico para concorrer diretamente com o de Brasília. Em Goiás, reclamações contra os bancos aumentam mais de 100% nos 7 primeiros meses do ano. Os números chamam a atenção. Em 2011, os assuntos financeiros totalizaram no primeiro semestre 12.139 atendimentos. Neste ano, este número já ultrapassou os 24.400 atendimentos. O aumento real na demanda do PROCON é de 101,13%. A assessora-geral do PROCON Goiás, Rosânia Nunes, fala sobre os números. A maioria em relação a empréstimos consignados, a cópia da entrega do contrato que não é fornecido para o consumidor na hora da contratação, o saldo devedor, né, o valor do saldo para quitação antecipada que as instituições bancárias não fornecem para o consumidor, trazendo esse consumidor até o PROCON para ver o seu direito resguardado. E como é que tem sido essa resolução, Rosânia, no caso das instituições financeiras? Em alguns casos, há necessidade da abertura dos processos. O PROCON tem feito diariamente aí reuniões com as instituições bancárias e elas estão tentando se adequar, né, abrindo então um canal de comunicação com o PROCON para solucionar essas demandas. A procura por órgãos de direito do consumidor tem aumentado em todo o país. Para Rosânia Nunes, há uma outra mudança em curso. Com o aumento do nível de exigência do consumidor, as empresas também têm se preocupado mais em dar respostas aos problemas. Sim, nós percebemos uma mudança gradativa no comportamento dos consumidores goianos. Ele compra mais e também está mais consciente dos seus direitos e reclamam mais também. E, por conseguinte, as empresas também estão mudando o seu comportamento, elas estão atendendo mais o cliente através do call center e nós temos um bom contato com a empresa. Sempre quando nossos atendentes entram em contato com a empresa, elas costumam solucionar o problema do consumidor antes mesmo que se registre a reclamação. Para obter mais informações sobre o que é de direito na relação de consumo, você pode ligar no PROCON. O telefone é 151. É possível também acessar o site www.procon.go.gov.br e o endereço do PROCON estadual é Rua 8, número 242, Edifício Torres, Centro. Rivacran, para o Sistema Brasil Central de Rádio. As vendas de carros novos em Goiás bateram recorde no mês de junho. Os números são 20% maior do que o julho do ano passado. Foram 12.200 unidades comercializadas. Termina amanhã a Semana Mundial da Amamentação.
técnica da Gerência de Saúde da Mulher, Criança e Adolescente da Secretaria Estadual de Saúde, Rosa Maria Martins fala sobre a importância da amamentação e da preocupação das autoridades com algumas mães que substituem o leite materno por outros alimentos. A amamentação é importante para o bebê e para a mãe e para a sociedade, né? O bebê é um alimento ótimo, contém todos os nutrientes, tem o vínculo afetivo com a sua mãe importante na primeira infância, protege contra doenças, que a mãe passa os anticorpos de doenças que ela já teve através do leite materno para o seu filho e entre outros benefícios. Para a mulher, pode prevenir o câncer de mama e de ovário, é fator também de proteção para reduzir hemorragias pós-parto e o corpo da mulher volta mais rápido ao normal porque o ato de amamentar faz com que contraia o útero, né, que se estendeu para caber o bebê. A mulher goiana hoje tem essa consciência? Acredito que tem aumentado os índices de mulheres que amamentam. O tempo de amamentação também, mas precisamos incentivar mais ainda. Aulus Rincon para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7h56. Confira agora dicas para contratar convênio médico de acordo com o seu perfil. É importante definir suas necessidades específicas antes de escolher o plano de saúde. Abrangência, tipo de hospedagem, períodos de carência e valor máximo do reembolso são algumas das variáveis que podem refletir no valor da mensalidade. Por exemplo, se você pretende ter filhos, deixe de lado planos que te dão direito somente ao atendimento ambulatorial e aqueles que não possuem cobertura para parto, principalmente se você for mulher. Caso precise se internar, pense se prefere ficar em quarto privativo ou com outras pessoas. Se você está em busca de economia, vale a pena optar por um tipo de plano que ofereça acomodação em quarto coletivo. Verifique se a rede credenciada atende próximo à sua residência e nos locais que você costuma viajar. Faça bem as contas e verifique qual o valor mensal que você pode comprometer da sua renda para contratar um bom plano de saúde. Os planos de saúde têm 3 segmentações. O ambulatorial, que cobre apenas os procedimentos que podem ser realizados em ambulatório. O hospitalar, que inclui apenas procedimentos feitos durante a internação hospitalar, e o de referência, cuja mobilidade é mais ampla e garante assistência ambulatorial, hospitalar e obstétrica. Por ser o plano de referência, é o mais completo e também o mais caro. Agora são 7h57. Uma aposta de Colatina no Espírito Santo acertou as 6 dezenas do concurso 1412 da Mega Sena e vai levar o prêmio de R$3.288.000. As dezenas sorteadas foram 06, 08, 24, 37, 41 e 45. E a sorte bateu 2 vezes a porta do restaurante Cervantes, no Rio de Janeiro. Pouco mais de um mês após 20 funcionários da filial Barra da Tijuca, na Zona Oeste, terem ganhado uma bolada de R$12.700.000 na quina de São João, 8 colegas do bar de Copacabana, na Zona Sul, também levaram a quina da Mega Sena. Porém, o valor de R$13.600 não foi o suficiente para que eles decidissem pedir demissão, como fizeram os sortudos anteriores. Traficantes usam brecha na segurança de aeroportos do país. Uma brecha no sistema de segurança dos aeroportos internacionais brasileiros tem permitido que quadrilhas de tráfico de pessoas entrem com imigrantes ilegais no país sem passar pelo controle da Polícia Federal e da Receita. A falha acontece nos chamados voos de cabotagem, em que viagens domésticas partem de terminais internacionais, possibilitando que quem vem de outro país se misture aos passageiros domésticos e não seja fiscalizado. A Polícia Militar Ambiental do Paraná apreendeu mais de 1 tonelada de maconha em São Miguel do Iguaçu, no oeste do estado. Segundo a polícia, a droga estava escondida às margens do lago de Itaipu e foi entregue para a Polícia Federal. Em Nova Lima, interior de Minas, um jovem de 18 anos atropelou várias pessoas e matou uma delas em frente a uma casa de shows na cidade da Grande Belo Horizonte, no início da manhã de ontem. De acordo com a polícia, o suspeito e outros 2 amigos se envolveram em uma briga dentro do estabelecimento e foram expulsos pelos seguranças. Com o carro em alta velocidade, o rapaz teria então atropelado as pessoas que estavam próximas ao local. O motorista e os outros 2 homens foram presos em flagrante. 7h59, Noticiário Internacional. 2 acidentes aéreos envolvendo aviões de pequeno porte mataram 5 pessoas neste fim de semana na Alemanha. O mais grave deles ocorreu nas proximidades do aeroporto da cidade de Coburg, quando um monomotor com 4 pessoas a bordo caiu numa floresta a 500 metros da pista de pouso. Outro acidente aconteceu neste sábado, quando um planador caiu contra um conjunto de casas na área rural do país. O piloto morreu no acidente.
Pontualmente, 8 horas em Goiânia. Termina aqui mais uma edição de O Mundo em Sua Casa, que teve a apresentação de Gil Bonfim e Karine Pinheiro. Redação e edição, Antônio Correia. Direção de estúdio, Luzani Gomes. Chefes de reportagens, Ione Chagas e Almir Costa. Operação de áudio, Otair José. Central técnica, Frederico Pita. Gerência do Sistema de Rádio, Suede Barbosa. Direção de Tele e Rádio Difusão, Abadia Lima. O Mundo em Sua Casa volta amanhã às 7 da manhã. Obrigado pela sua audiência e até lá. Bom dia, Karine. Bom dia, até amanhã. Este foi, pela Rádio Brasil Central e RBC FM 90,1, O Mundo em Sua Casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O Mundo em Sua Casa. A informação em cima do fato. Um mundo de notícias no começo do dia. O Mundo em Sua Casa voltará sempre com a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1.